Alguém sabe me dizer o que é índice glicêmico? Açúcar no sangue. É mais ou menos por aí, Elaine, é mais ou menos por aí. Vamos lá. O que significa índice glicêmico? E eu quero fazer um link com vocês com a minha história e daí eu vou chegar na low carb através da minha história, tá bom? Então vamos lá. Como uma pessoa engorda normalmente? Ela passa a ingerir... Olá, Vinícius, boa noite. Ela passa a ingerir alimentos que têm um alto índice glicêmico. Vamos lá, agora vamos traduzir. Se eu engordo porque eu tô ingerindo alimentos de alto índice glicêmico, o que significa isso? É o quanto aquele alimento possui de carboidratos e a velocidade da digestão dele. Então, assim, o quanto quando eu comi, por exemplo, um pedaço de pão, o quanto meu corpo vai demorar para digerir e liberar de insulina para absorver aquele carboidrato. Isso é o índice glicêmico. Eu posso ter dois alimentos com a mesma quantidade de carboidratos, porém com índices glicêmicos diferentes, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Posso pegar a batata doce e um pão branco. Eles podem, na mesma porção, na mesma quantidade de carboidratos, ter índice glicêmico diferente. Por quê? Porque a batata doce tem muito mais fibra e, consequentemente, tem um menor índice glicêmico. Deu para entender sobre o índice glicêmico? Então, normalmente, quando... Eu vou falar por mim, tá, gente? Quando eu engordei, eu passei a consumir alimentos com maior índice glicêmico. Então, eu vou dar exemplo para vocês aqui. Pão, bolacha, macarrão... salgadinho, ainda salgadinho eu não comia não, tá? Eu comia mais pão e bolacha, eram as coisas que eu mais comia. E isso faz com que o nosso corpo libere muita insulina, consequentemente pegue aquele açúcar e deposite na forma do quê? De gordura corporal, tá? E foi assim que eu engordei. Eu engordei assim que eu parei de fazer natação. E mantive uma alimentação aí mais ou menos igual ao que eu tinha, porém eu tive uma redução da minha atividade física e, consequentemente, eu passei o quê? A engordar e aumentar meu peso. Se você ainda não viu uma foto minha de antes e depois, aqui na página e lá no meu Instagram, que é @fernandafurlan.nutri, tem foto minha de antes e depois. Dá uma olhadinha lá, vocês vão ver que eu era, ó, bem cheinha. Eu pesava mais ou menos uns 23, 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então é uma quantidade de peso aí bem maior, tá? Então quando eu vou pensar numa dieta de baixo índice glicêmico, eu vou pensar numa dieta que tenha combinações de alguns alimentos e, consequentemente, alimentos do quê? De baixo índice glicêmico, tá? Vou dar um exemplo para vocês de alimentos de baixo índice glicêmico. O coco, por exemplo. O coco é uma fruta de baixo índice glicêmico. Vamos dar um exemplo de uma fruta de médio índice glicêmico. A laranja, né? A laranja é uma fruta de médio índice glicêmico. Então eu tenho que dar preferência para o meu emagrecimento no quê? Oi, Lilian, bem que você falou que você ia me assistir hoje. Seja muito bem-vinda aqui. E vou dar um exemplo agora de alimentos de baixo índice glicêmico. Por exemplo, aveia, as berries, as frutas vermelhas têm baixo índice glicêmico. O limão, o maracujá são alimentos que têm uma quantidade de um índice glicêmico muito menor, tá? Eu fui clara com o índice glicêmico, então pra gente perder peso é muito mais interessante o quê? Eu manter uma alimentação com baixo índice glicêmico, certo? E foi isso. Como saber o índice glicêmico de cada alimento? Carol, gente, isso é muito legal. A pergunta da Carol é bem interessante. Tem tabelas na internet de índice glicêmico. E como essa tabela foi feita? Todos os alimentos, ela se comparam o padrão 100 é o pão branco, gente. Então, se um alimento é maior que 100, ele tem um índice glicêmico muito maior que o pão branco. Se ele é menor que 100, ele tem um índice glicêmico menor que o pão branco. Então, o 100 é o pão branco. Tá? E então, é assim que a gente faz
a escala do índice glicêmico, né? Então, os alimentos acima do pão branco tem um índice glicêmico maior que 100 e abaixo do pão branco um índice glicêmico menor que 100. E assim, eu dando preferência para os alimentos de baixo índice glicêmico, eu, Fernanda, consegui ter uma perda de peso, né? Eu saí aí dos meus 93, 94 quilos e fui para 68, 67 quilos. Hoje eu peso aí em torno de 70, né? Então assim, para eu conseguir reduzir o meu peso corporal, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi controlar o índice glicêmico dos alimentos. Então, eu troquei os alimentos de índice glicêmico maior para os alimentos de índice glicêmico menor, tá? E aí eu comecei a emagrecer, gente. Eu demorei... Oi, Dani, tudo bem? Eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para perder todo esse peso, né? Eu tive alguns altos e baixos nesse processo, mas eu comecei a perder peso de 17 para 18 anos. E eu terminei mesmo de perder peso, eu tinha uns 20 anos, né? E eu lembro que nessa época eu comecei a passar muito mal. Por quê? Porque eu ficava várias horas sem comer. E daí que eu vou chegar para vocês na low carb fazendo um gancho com isso, né? Eu passei a ficar... fazer muito período de jejum. E eu lembro claramente, gente, que eu terminei de emagrecer, foi numa época que eu perdi mais peso rapidamente, eu passava muito tempo sem comer. Eu, por exemplo, tomava café da manhã, comia bem pouquinho no almoço e às vezes nem jantava, né? Só que o que acontecia comigo? Por que eu passava mal? Hoje eu tenho ciência disso. Naquela época eu não tinha ciência disso. O que acontecia? Por que eu passava mal? Por que eu tinha hipoglicemia? Porque na hora do almoço, por exemplo, quando eu almoçava, eu comia o quê? Arroz integral. Se eu tomava café da manhã, o que eu comia normalmente? Pão integral. E isso fazia, claro, com que se eu ficasse de jejum, eu passava mal, né? Então, isso foi muito presente no meu emagrecimento, no final do meu emagrecimento. Por quê? Porque eu ficava muitas horas de jejum e quando eu comia carboidratos, né? Então, consequentemente, eu passava mal. Eu tinha tremedeira, eu tinha sudorese, né? Alguém aqui tem hipoglicemia? Alguém aqui tem hipoglicemia? Alguém já sentiu esse assim? Oi, Bruna, que bom você aqui. Alguém aqui já sentiu hipoglicemia? Oi, Fernanda. Alguém aqui já teve hipoglicemia de ficar várias horas sem comer e daí passar mal? Então, isso normalmente acontece, Lilian, por quê? Porque a gente come carboidratos ou come alimentos de alto índice glicêmico. Então, isso acontece e isso aconteceu muito comigo no meu emagrecimento. Aí, o que aconteceu? Eu fui numa Nutri super querida, que depois que eu fui nela, eu tive a certeza que eu queria ser nutricionista. E essa Nutri é uma pessoa muito especial pra mim até hoje. A gente troca muita figurinha e eu agradeço muito a ela por eu ser nutricionista hoje. E ela foi uma das pessoas assim que eu falei, puta, quando eu vi ela me atendendo, eu falei, puta, eu quero ser nutricionista. E na época, ela me passou uma dieta de 3 em 3 horas, porque era a dieta que a gente, todo mundo entendia dessa dieta. E daí, o que aconteceu? Eu passei a não passar mais mal. E daí, com a ajuda dela, eu consegui terminar o meu emagrecimento, né? Eu terminei aí de lapidar o meu emagrecimento, comendo de 3 em 3 horas e me sentindo bem com isso. Por quê? Por mais que eu ingerisse carboidratos, eu não ficava muito tempo sem comer. E, consequentemente, eu passei a controlar mais ainda o índice glicêmico, porque logo depois eu já entrei na faculdade, né? Eu terminei meu emagrecimento, gente, e 1 ano depois eu já estava na faculdade de nutrição, fui fazer nutrição. A professora Flávia, que acabou de entrar aqui, ela foi minha professora lá na Unesp de Botucatu. Eu fiz faculdade lá e tenho o maior orgulho disso. E fui pra faculdade. Então, assim, a primeira grande virada na minha vida em relação à alimentação foi o meu emagrecimento,
né? Então, assim, foi a primeira coisa que eu falei, puta merda, né? Deu certo o meu emagrecimento e agora eu vou fazer nutrição. E assim, eu entrei na faculdade de nutrição. Por que que eu fui fazer nutrição, gente? Eu queria ser veterinária. Por que que eu fui fazer nutrição? Porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava ajudar as pessoas que tinham o mesmo problema que eu de excesso de peso, né? Então, eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia ser nutricionista clínica, que eu ia ter meu consultório e que eu ia ajudar as pessoas a emagrecerem, né? Porque eu tive aquilo como experiência e aquilo foi transformador na minha vida, né? E na faculdade continuou a mesma coisa, né? Então a gente controlava o índice glicêmico, a gente dava prioridade para a qualidade dos alimentos, né? Nunca fui muito de prescrever gelatina no lugar de fruta, né? Nunca tive muito esse conceito da caloria, né? Sempre prezando realmente pela qualidade nutricional do alimento e, consequentemente, eu continuei aí equilibrando meu peso, mas eu confesso pra vocês, gente, que era muito sofrido manter meu peso, né? Eu sou alta, né? Pra quem me conhece pessoalmente sabe, eu tenho 1,76 m, né? E mesmo assim, você também quer ser nutricionista? Que legal! Nossa, você vai amar ser nutricionista. E eu fui pra... Nossa, me perdi agora. Calma aí, que eu vou... Você falou de ser nutricionista, eu me perdi. Eu sempre tive muita dificuldade de manter o meu peso, né? Sempre tive muita oscilação de peso nesse tempo. Comia de 3 em 3 horas, dava sempre preferência pro cereal integral. E daí, há uns 2 anos atrás, eu descobri a nutrição funcional, né? A nutrição funcional, eu falo que foi uma outra transformação na minha vida, assim. Porque eu passei a enxergar o meu paciente e a mim mesma com outros olhos. E foi através de uma aula lá na pós de nutrição funcional, em janeiro do ano passado, com a professora Natércia, uma professora incrível, foi uma das melhores professoras que eu já tive na pós-graduação. Ela falou sobre saúde da mulher. E lá ela falou sobre síndrome do ovário policístico. Alguém aqui tem síndrome do ovário policístico? Ai, Thalita, que legal! Tenho apenas 12 anos e me inspiro em você para ser nutricionista. Ai, que coisa boa de ler isso! Meu Deus do céu! Nossa, eu fiquei super feliz agora. Então, quem tem síndrome do ovário policístico normalmente tem resistência à insulina, né? E lá na pós, a professora explicou muito sobre como o manejo de síndrome do ovário policístico poderia ser feito através da alimentação. E um dos pontos super importantes é o quê? Controlar o índice glicêmico dos alimentos, né? Eu aqui falando de índice glicêmico dos alimentos. E ela passou uma relação de exames que era super legal a gente pedir pro paciente, né? E eu fui lá numa médica, falei pra ela assim, olha doutora, por favor, eu preciso fazer esses exames, solicita eles pra mim que eu vou fazer. Gente, eu fui fazer uma curva glicêmica e uma curva insulinêmica. Vocês não têm noção do quanto que eu passei mal nessa curva glicêmica e insulinêmica. Para quem não sabe, a curva glicêmica, Natália, eu também curei minha síndrome do ovário policístico. Para quem não sabe, a curva glicêmica e insulinêmica, a gente toma, se eu não me engano, são 75 gramas de açúcar. Você toma ele com água e de 1 em 1 hora é feito o exame de sangue para ver como que tá a sua insulina e a sua glicemia, tá? A insulina é super importante, por quê? Porque assim, a minha glicemia ela é super legal, só que a minha insulina ela altera bastante. E eu passei muito mal, eu fiquei muito nauseada, tive ânsia de vômito, tive todos os sintomas de pacientes que têm resistência à insulina. Todos os sintomas. E daí eu falei, puta, minha curva glicêmica e insulinêmica vai vir toda alterada. E foi exatamente assim que aconteceu. Ela veio toda alterada, né? Pra vocês terem uma ideia, a minha insulina de jejum ela é super boa. Mas depois que eu tomei a sobrecarga de glicose, eu tomei lá o açuquinha,
A minha insulina foi para 45 e se manteve alta por muito tempo e depois ela despencou. E o que acontece com isso? Isso faz com que o meu corpo tenha uma dificuldade muito grande em quê? Em perder gordura, né? Porque a minha insulina sempre se mantém alta. Então, assim, pra mim, é interessante alimentos de baixo índice glicêmico, né? Quando eu peguei aquela curva insulinêmica toda alterada, eu falei assim, gente, eu pensei comigo assim, eu vou ter que me virar pra começar uma dieta diferente do que eu faço até hoje e eu preciso me cuidar através da alimentação. E eu comecei bem na linha funcional mesmo. Eu retirei glúten, eu retirei lactose. E não adiantou muito. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E daí eu me deparei com quem? Com a low carb. E daí eu pensei assim comigo, gente, não é possível que uma pessoa fique sem comer, porque eu lembrava da hipoglicemia minha lá de trás. E eu também fazia o link com a época que eu fiquei mais tempo em jejum, era a época que eu mais emagreci. Então tudo isso ficou muito misturado dentro de mim. Eu falei, quer saber? Eu vou testar. Já que eu estudei, já que eu já sei muita coisa, na teoria ela é linda, vamos ver na prática, né? Vamos ver na prática se isso funciona. E eu comecei a fazer low carb. Eu comecei a fazer low carb em junho do ano passado. Não, maio do ano passado. Vai fazer um ano que eu faço low carb. É isso mesmo, foi em maio do ano passado. E, gente, desde então, a minha vida mudou. A minha vida se transformou com a low carb. Por que isso aconteceu? Primeiro, eu passei a ter autonomia da hora que eu ia comer. Por quê? Porque eu passava a respeitar o meu corpo. Era o meu corpo que mandava eu me alimentar ou não, né? Eu conseguia entender que eu não precisava mais ficar comendo de 3 em 3 horas e olhando no relógio, porque senão eu ia ter hipoglicemia ou porque depois eu ia aumentar muito a minha insulina e isso pra mim não era nada interessante, né? Porque a minha insulina já tem essa tendência de ser mais alta. O que aconteceu? Eu passei a administrar o meu peso com uma facilidade muito maior, né? Eu falo pra vocês que desde que eu comecei a low carb, eu perdi 6 quilos assim, ó. De uma hora pra outra não foi, né? Porque eu mudei toda a minha vida, né? Mas foi uma perda de peso super significativa em um curto período de tempo. E hoje, gente, de verdade, eu menstruo todos os meses, né? Hoje eu falo que a minha resistência à insulina, ela foi curada com low carb, ela foi curada em fazer com jejum, ela foi curada em reduzir o carboidrato da minha alimentação, ela foi curada reduzindo o índice glicêmico da minha alimentação.